A minha pergunta é: como essa revolução digital pode mexer na estrutura do sujeito humano, nas suas relações sociais e no seu, vamos dizer, compartilhamento e na sua participação de renda, de conhecimento, enfim, desde que dá a emancipação do sujeito humano? Antigamente se fazia pelo jornal, né? Entende? Queremos nos conhecer, queremos nos encontrar, queremos nos relacionar, né? Não tanto no Brasil, mas quem morou fora do Brasil sabe que não era só de quero nos encontrar para namorar e etc. Era um processo muito comum de vamos nos encontrar para nos conhecer, para sair, né? Isso acontece. Então, eu não acho, sinceramente, é uma loucura, né? Mas é um bicho de 1000 cabeças, né? Não necessariamente bom, não necessariamente mal, né? Não necessariamente depressivo, não necessariamente, né? Tudo depende do uso que faz, do que se quer fazer, né? Se você tem vocação para BBB, né? Então você vai fazer daquilo o seu bebê privado, né? Você vai tirar roupa naquele espaço ali que você tem. Em relação à questão que você levantou, né, do ponto de vista das lan houses, né? Como fazer o uso, a questão da possibilidade de conteúdos que existe e que não existe. Aí a gente vem para o mesmo problema, né? Educação, origem, formação, histórico, entende? Bom, né? Os livros, acesso, qual é o desafio? Educação, professores, formação, né? Professores de uma nova era, né? Aí eu até como pessoa que né, nesses últimos anos trabalhou no Ministério da Cultura, pontos de cultura, cultura digital, né, que levantou toda uma discussão, o Ministério da Cultura levantou também toda uma discussão sobre a questão das lan houses, entende? Né, sobre possibilidades, e nós temos, o que é muito interessante e muito pouco discutido, via Ministério da Ciência e Tecnologia, nós implantamos, temos uma capacidade, inclusive instalada hoje, né? Não vou nem dizer de lan houses não, mas vamos dizer mesmo de telecentros, né? Instalados, subutilizados, por falta de produção de conteúdos. Então, assim, são questões, entende, que são outros desafios, né? Ou seja, o instrumental está posto, o desafio é outro. Entende? Eu queria saber a opinião de Cláudio e de João sobre uma coisa que me chama muita atenção nesse fenômeno. Porque eu penso que essa coisa das redes sociais é um fenômeno eminentemente de jovem. E se é um fenômeno eminentemente jovem, tem uma repercussão enorme sobre a realidade empresarial que eu vejo todo dia. Um monte de mito, você não deve ficar só no aí, você não deve ter fidelidade à empresa, você deve ter fidelidade à sua carreira, não pode ser baboseiro que vai se transformando de verdade. E isso é que de fato me preocupa, porque a questão não é da quantidade de conhecimento, que é muito grande, mas é da superficialidade. Eu acho que essa é uma situação perigosa, pode ter saber explosiva, porque você não constrói nada sobre superfície. Juntou a isso um fato que é absolutamente novo, que o fato de que a derrubada de Mubarak só faz engrossar esse caldo, é a arrogância, devido ao fato de que essa geração híbrida é tão idiota, imbecil, quanto qualquer geração na idade dela, como nós fomos, ou qualquer geração, com uma diferença fundamental. Tem poder. O poder de, por exemplo, um sujeito ficar bilionário em dólar aos 20 e poucos anos, e ninguém na nossa geração nem de anteriores ficou. Bill Gates foi ficar rico, ele tinha mais de 30 anos, ele não era mais da geração nova. E também o fato de que agora conseguiu derrubar o governo. Eu estava torcendo por Mubarak. Eu disse, esse homem cair, a gente está lascado. Porque agora eu vou derrubar o governo. Essa que eu acho que é uma questão que está de fato no cerne da minha preocupação com essas tecnologias e como ela vem sendo apropriada
e usada na sociedade pelos jovens. Essa é uma coisa contraditória, mas eu me preocupo. Tem uma coisa interessante que eu vejo nessa coisa da tecnologia, porque apesar de eu estar no César, Cláudio ser early adopter, eu sou very late adopter. Eu não tenho smartphone ainda e talvez chegue na semana que vem o meu primeiro. Então, quando eu entrei no César 5 anos atrás, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: a pressão que havia para que eu lesse minhas e-mails, assim, mais ou menos 50 segundos. A pessoa mandava um e-mail para mim com um documento de 15 páginas, aí 10 minutos depois chegava a mensagem, e aí, achou o quê? Esse rapaz, achei o quê? Eu não estava perdendo nada, nem sabia que estava procurando alguma coisa. E aí eu comecei a perceber que havia uma pressão enorme para que a coisa estivesse conectada o tempo todo. E eu comecei a fazer o seguinte: as pessoas, meu celular está embaixo das minhas mensagens, então todo mundo tem meu celular, eu comecei a deixar de ler e-mail. Respondia com 2, 3, 4 dias de atraso, uma confusão lá dentro, a pessoa começou a reclamar pra caramba. E aí eles começaram a perceber que se querem falar comigo e é urgente, liga pra mim. Se for para mandar uma e-mail, uma carta, mande que eu vou responder. E hoje eu comecei a responder mais rápido, até para que as pessoas, porque realmente estamos aí valendo. Mas eu acho que vai haver, eu discordo de Cláudio, eu tento fazer uma separação entre o profissional e o pessoal. O meu Twitter, se eu postei 8 mensagens até hoje foi muito, porque eu só coloco o profissional no Twitter, e o LinkedIn é profissional, e o Facebook é pessoal. Eu tento fazer essa separação, mas há uma pressão muito grande para que essa separação seja mantida. E aí você vai ficando com aquela ansiedade, então as pessoas vão ter que estar mais preparadas psicologicamente para enfrentar isso, porque não vai ser pior. Tem pessoas que olham mais e acham suas soluções, como eu, que parei de responder e-mails imediatamente, mas algumas pessoas vão ficar na superficialidade para sempre, porque vão ter que responder todas as mensagens que chegam, todos os e-mails, todos os Facebooks, todos os Orkut da vida, e não vão conseguir se aprofundar em mais nada, porque não vão ter nem tempo de ler. Eu me preocupo imensamente, não é com a falta de tempo, como a Tassiana falou há pouco, de parar ou qualquer coisa, é a falta de tempo do ócio, porque só com o ócio é possível pensar. E se você não tem este tempo, você deixa de pensar. E não pensando o que é que a gente vai construir. Isso eu acho preocupante. Ao mesmo tempo, eu quero parabenizar aos dois, que passam a ser meus ídolos, porque eu acho fantástico que pessoas que são praticamente da minha faixa etária consigam ser tão brilhantes neste campo, que eu sou completamente estúpida. Então, ídolo é isso. É sempre quem alcança o que você lá não chega. Não é verdade? Mesmo que seja, às vezes, uma coisa que passa só pela emoção, sem uma crítica e uma análise muito profunda. Eu vou fazer uma provocação. Me corrijam, por favor. Eu nunca vi revolução que não fosse feita por jovens. Né? Então, isso para mim já é uma questão. Tá? Eu concordo com Tassiana que a questão não é exatamente o meio digital, mas é como a gente está se organizando. Né? E então eu recentemente tenho 2 experiências de utilização da rede social pela política, pela governança, que é o governo de Sergipe e o governo do Rio Grande do Sul, que eles estão incorporando nas suas políticas públicas ações que vão se utilizar da rede para provocar transparência e constituir novas políticas descentralizando o poder. Né? Eu estou falando assim de uma forma geral, mas eu acho que o meio é a gente procurar, através da sociedade digital, do meio digital, formas diferentes de educação, de formação desses jovens, porque tem gente atuando nas redes de uma maneira muito diferente, e a revolução que faz são esses jovens mesmo. Na verdade, o que faz a revolução são jovens, tem cabeças mais experientes, mais vividas, que de repente são parte da liderança, que transformam o movimento de insatisfação que estava lá, um projeto, ou não, como diria Caetano Veloso,
Então, eu acho que, nesse sentido, aí vai a direção do que o Fábio falou, os jovens têm um papel importantíssimo, exatamente pela sua inquietação, pela sua insatisfação, que faz ser um certo componente de mudança. Veja, eu queria rapidamente pensar algumas coisas que foram destacadas para pedir para que eles se posicionassem. O primeiro, eu acho que vários que vocês falaram, é essa preocupação entre o sufocar do excesso de informação. Falou o Stefano, falou o Fábio, não sei se Tassiana, quer dizer, essa coisa que, por ser excessiva informação, compromete o conhecimento e o saber. Não se trata de julgar se a tecnologia é neutra ou não, mas entender que pode ser dado múltiplos diferentes usos da tecnologia. O uso conservador, transformador, o que for. Na verdade, a tecnologia em geral ela é transformadora, porque ela muda a relação. Outra coisa que eu acho que foi chamar a atenção é sobre o gap tecnológico que você falou, e aí se destacaram parte da ciência. Na verdade, o gap tem a ver com conhecimento, com o ativo conhecimento que a população dessa maioria não tem acesso. Então, entre ver Faustão ou seguir, né, na Lan House um site pornográfico, não tem nenhuma diferença. O que está por trás é uma capacidade de, né, julgar e de pensar, que faz com que se mexa nisso. Marx pensava, precisamente nos fundamentos filosóficos, que a sociedade do futuro era a sociedade do tempo livre, que seria gerada pela tecnologia. O que nós vemos hoje é que a tecnologia acelerou, a produtividade aumentou, a tecnologia também digital, mas não só, mas principalmente digital, se acelerou, e cada vez se tem menos tempo livre. Falou Beth, falou Tassiana, acho que falou Fátima também. Como é que vocês veem esses três aspectos? Bom, tem mais um rapidinho, que é o seguinte: o território. Nós estamos aqui, Sérgio fez uma pergunta e Cláudio estava lá pela Indonésia pesquisando alguma coisa aqui no Google não, na pedra. E aí eu queria lembrar o seguinte: há vários anos eu sugeri a Cláudio Marino a gente fazer umas sessões para discutir ideias, e Cláudio me dizia, não sei se ele lembra, não, Sérgio, a gente faz isso pela internet. Ora, não tem nada que substitua esse diálogo cara a cara que a gente está fazendo agora. Eu nunca tinha escutado uma análise. Eu nunca tinha escutado uma análise. Pois é, então o local aqui, nos casos você não tem pastel não. Vou passar agora a palavra para as externidades. No caso, depois a gente fica ainda. Começar com o jogo. Chico, não sei se foi Marx ou Engels que disse que toda revolução é um chute numa porta velha. Acho que é Marx, né? É um desses textos da minha juventude. Então, na verdade, o que aconteceu no Egito realmente teve um impacto importante. Agora, foi preciso que as condições para chegar a esse nível de revolta fosse criada. Levou 30 anos para isso. Não foi o Twitter ou o Skype, apenas a revolução se deu dessa forma, pela forma da comunicação. Isso é extraordinário, como foi lá no Irã, quando tiraram na cabeça do estudante e o cara tirou a foto e imediatamente mandou para o YouTube. Filmou. Como em outras épocas, foi o jornalzinho, foi não sei o quê, foi não sei o quê. Não, e essa revolução do Egito, o Estado, não sei se foi no Egito ou na Tunísia, ele usou o Facebook para convocar uma reunião de rebelde numa praça que ia prender todo mundo. Mas foi no livro. Aí a turma, na Síria, o cabo não conhecia quem postou aquilo e o pessoal se marcou. Porque o governo dos outros, vamos revolução, protesto, e prender a turma, botar no qual. Então, é para o bem e para o mal. A reflexão que eu faço é: a tecnologia, ela perpassa a sociedade, perpassa o sujeito, mexe na sexualidade, mexe no eu dele, né? O que a gente vê nessas redes sociais, eu vejo, é uma egolatria, uma exacerbação do voyeurismo.